Bem-vindo ao resumo do livro Hábitos Atômicos, de James Clear. Antes de começarmos, se ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a hora. Deixe também o seu like e clique no sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, vamos lá! Parte 1. A fundação dos hábitos atômicos. Os hábitos compostos. No capítulo Os hábitos compostos do livro Atomic Habits de James Clear, o autor explora a ideia fundamental de que os hábitos não são eventos isolados, mas sim sistemas complexos formados por uma série de escolhas ao longo do tempo. Essa perspectiva desafia a concepção tradicional de hábitos como ações únicas, destacando a importância de entender o contexto mais amplo no qual os comportamentos se desenvolvem. Ao considerar os hábitos como sistemas, Clear ressalta que cada ação diária não é apenas um ato isolado, mas sim uma peça de um quebra-cabeça maior. Esses hábitos são interconectados e influenciam-se mutuamente, criando uma teia complexa de comportamentos que moldam nossa identidade e impactam nosso progresso ao longo do tempo. A abordagem de hábitos como sistemas destaca a necessidade de focar não apenas nas ações individuais, mas também nas pequenas escolhas diárias que compõem a trajetória geral. Pequenas melhorias incrementais, quando somadas ao longo do tempo, têm o potencial de gerar mudanças significativas. Essa compreensão mais holística dos hábitos incentiva a reflexão sobre as escolhas cotidianas, reconhecendo que cada decisão contribui para a construção ou reforço de padrões comportamentais. Essa perspectiva também destaca a importância de identificar os pontos de alavancagem em um sistema de hábitos, ou seja, as escolhas cruciais que, quando ajustadas, têm o potencial de causar um impacto substancial em todo o sistema. Ao compreender os hábitos como partes integrantes de um sistema dinâmico, somos capacitados a adotar abordagens mais estratégicas para a mudança de comportamento, concentrando-nos nas raízes do sistema em vez de apenas nos resultados superficiais. Em resumo, a visão de hábitos como sistemas compostos destaca a complexidade e interconexão das escolhas diárias, incentivando uma abordagem mais consciente e estratégica para a construção e modificação de hábitos. Essa compreensão mais profunda permite uma análise mais eficaz dos padrões comportamentais, promovendo a criação de hábitos positivos e a eliminação daqueles que não contribuem para nossos objetivos. A regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos, apresentada por James Clear no livro Atomic Habits, enfatiza a importância de começar com hábitos que levam menos de 2 minutos para serem concluídos. Essa regra se baseia na ideia de que a maioria das pessoas tende a procrastinar quando uma tarefa parece grande ou demorada, mas é mais propensa a iniciar e concluir atividades que podem ser realizadas em apenas alguns minutos. O raciocínio por trás dessa regra é simples: ao reduzir a barreira de entrada para a execução de um hábito, torna-se mais fácil iniciar o comportamento desejado. Quando uma tarefa é percebida como exigindo apenas 2 minutos ou menos, a resistência inicial é significativamente menor, o que aumenta a probabilidade de realização. A eficácia dessa abordagem reside na mudança de foco do resultado final para o processo inicial. Ao se comprometer com os primeiros 2 minutos de uma atividade, cria-se um impulso inicial que pode levar a uma continuidade natural. Uma vez iniciado, o hábito torna-se parte de uma sequência de ações, e a conclusão do processo torna-se mais provável. Essa regra é particularmente útil para superar a procrastinação e criar consistência. Tarefas que inicialmente parecem assustadoras ou demoradas podem ser simplificadas em pequenos passos iniciais, tornando a adoção de hábitos mais gerenciável e menos intimidadora. Além disso, ao implementar a regra dos 2 minutos, a sensação de realização proporcionada pela conclusão bem-sucedida de pequenas tarefas pode ser motivadora. Isso cria um ciclo positivo, onde o sucesso nas etapas iniciais incentiva a continuidade e fortalece a formação do hábito ao longo do tempo. Portanto, começar com hábitos que levam menos de 2 minutos não apenas facilita o início do comportamento desejado, mas também estabelece as bases para o desenvolvimento de hábitos mais complexos e duradouros. Essa abordagem prática e incremental permite que as pessoas superem a inércia inicial e construam progressivamente um caminho para a melhoria contínua. Como os hábitos funcionam? No capítulo Como os hábitos funcionam do livro Atomic Habits de James Clear, o autor explora o ciclo de feedback que está na essência de todo o hábito. Ele identifica 4 fases-chave que compõem esse ciclo: gatilho, desejo, resposta e recompensa.
O ciclo de feedback começa com o gatilho, que é o ponto de partida para o hábito. O gatilho pode ser um estímulo externo ou interno que desencadeia a resposta automática para iniciar o comportamento. Identificar e compreender os gatilhos é crucial para entender como os hábitos se formam. A segunda fase é o desejo, que representa a motivação ou a necessidade subjacente que surge como resposta ao gatilho. O desejo é o impulso interno que nos leva a querer realizar o hábito. Entender o desejo é fundamental para compreender por que um hábito específico é acionado em resposta a determinados estímulos. A fase seguinte é a resposta, que é a ação ou comportamento efetivamente executado como resultado do gatilho e do desejo associado. A resposta é a execução prática do hábito em si. O sucesso na formação de hábitos muitas vezes depende da criação de respostas consistentes e positivas. Por fim, a fase de recompensa completa o ciclo. A recompensa é a sensação positiva ou o benefício que resulta da execução bem-sucedida do hábito. Ela reforça a associação entre o comportamento e a gratificação, tornando mais provável que o ciclo de feedback seja repetido no futuro. Essas 4 fases formam um ciclo contínuo que pode levar à automação do hábito ao longo do tempo. Entender e manipular essas fases permite que as pessoas modifiquem conscientemente seus hábitos. Isso pode envolver a modificação dos gatilhos, o redirecionamento dos desejos, a otimização das respostas ou a redefinição das recompensas para criar hábitos mais saudáveis e produtivos. Ao compreender o ciclo de feedback, James Clear fornece aos leitores uma estrutura valiosa para a análise e a modificação de hábitos. Isso possibilita a criação de novos padrões de comportamento ao manipular conscientemente as diferentes fases do ciclo de feedback para promover hábitos mais positivos e construtivos. Parte 2. Tornando os hábitos atraentes. A Lei da Busca. Em A Lei da Busca do livro Atomic Habits de James Clear, o autor destaca a importância de cultivar hábitos que estejam alinhados com nossos valores e objetivos pessoais. Essa seção do livro explora a motivação intrínseca como um poderoso impulsionador para a formação e manutenção de hábitos. A motivação intrínseca refere-se à motivação que surge de dentro, proveniente de interesses pessoais, paixões e valores fundamentais. Clear argumenta que a busca por hábitos deve começar com uma compreensão profunda de quem somos, quais são nossos valores essenciais e quais objetivos queremos alcançar. Ao escolher hábitos alinhados com nossos valores, a prática desses comportamentos se torna natural e significativa. Essa congruência entre hábitos e valores cria uma conexão mais profunda com as atividades diárias, tornando-as mais sustentáveis a longo prazo. Quando nossos hábitos estão em harmonia com o que valorizamos, a motivação intrínseca impulsiona-nos a continuar, independentemente de desafios temporários ou dificuldades. Uma das chaves para a aplicação da lei da busca é a autoconsciência. Conhecer-se bem, entender os próprios valores e definir metas pessoais claras é essencial para identificar quais hábitos são mais adequados para cada indivíduo. Essa busca interna não apenas facilita a escolha de hábitos, mas também fortalece a resiliência diante de obstáculos, pois a motivação intrínseca é uma fonte poderosa de perseverança. Ao alinhar hábitos com valores pessoais, não apenas a formação do hábito é mais eficaz, mas também há uma probabilidade maior de esses hábitos se tornarem parte integrante da identidade de uma pessoa. Quando os hábitos estão enraizados em valores, eles se tornam mais do que simples comportamentos, eles se tornam expressões tangíveis daquilo que é mais significativo para cada indivíduo. Portanto, a lei da busca destaca que o caminho para construir hábitos duradouros começa por dentro, com uma exploração consciente dos valores pessoais e uma escolha deliberada de hábitos que estejam alinhados com esses valores. Isso não apenas amplifica a motivação intrínseca, mas também estabelece um alicerce sólido para o desenvolvimento de hábitos significativos e transformadores ao longo da vida. A primeira lei da formação de hábitos: faça o óbvio. Com base em a primeira lei da formação de hábitos, faça o óbvio, discuta a importância de tornar os hábitos visíveis e facilmente acessíveis para incentivá-los. Escreva em texto corrido, evitando tópicos. A inversão do hábito. A inversão do hábito, um conceito explorado por James Clear em Atomic Habits, apresenta estratégias inovadoras para eliminar maus hábitos, propondo uma inversão na lógica tradicional do ciclo de feedback.
A ideia central é reverter cada etapa do ciclo, gatilho, desejo, resposta e recompensa, para enfraquecer a estrutura de hábitos indesejados. No contexto da inversão, a primeira consideração é o gatilho. Em vez de buscar gatilhos que desencadeiem o hábito negativo, a estratégia é identificar e neutralizar esses gatilhos. Evitar situações ou ambientes que historicamente desencadeiam um mau hábito é uma abordagem proativa para quebrar o ciclo antes mesmo de começar. A segunda etapa é inverter o desejo. Em vez de focar em satisfazer o desejo que alimenta o hábito prejudicial, a estratégia é reformular esse desejo. Isso pode envolver a busca de alternativas mais saudáveis ou a reinterpretação da necessidade subjacente de uma maneira mais construtiva. A resposta é a terceira fase a ser abordada na inversão. Em vez de executar a resposta habitual associada ao mau hábito, busca-se deliberadamente uma resposta diferente e positiva. A criação de uma nova resposta requer conscientização e esforço, mas é fundamental para desmantelar o ciclo de feedback habitual. Finalmente, a estratégia se concentra na recompensa. Ao inverter a recompensa, o objetivo é substituir a gratificação imediata do mau hábito por uma recompensa mais saudável e duradoura. Isso pode envolver a criação de recompensas alternativas que atendam às mesmas necessidades emocionais, mas sem os efeitos negativos associados ao hábito indesejado. Ao propor a inversão do hábito, James Clear destaca a importância de entender que a modificação de comportamentos não se trata apenas de adicionar novos hábitos, mas também de desativar aqueles que são prejudiciais. Essa abordagem inovadora permite que as pessoas enfrentem hábitos negativos com uma estratégia clara e específica, aproveitando o poder da inversão para desfazer padrões prejudiciais e construir comportamentos mais saudáveis e construtivos. Parte 3. Tornando os hábitos fáceis. A segunda lei da formação de hábitos, torná-lo atraente. A segunda lei da formação de hábitos, torná-lo atraente, destaca a importância fundamental de criar hábitos que sejam intrinsecamente atraentes para garantir sua adoção e manutenção a longo prazo. James Clear enfatiza que a motivação para realizar um hábito está diretamente ligada à atração que ele exerce sobre a pessoa. A natureza humana é tal que somos naturalmente inclinados a buscar experiências que proporcionem prazer imediato ou recompensas positivas. Portanto, quando se trata de hábitos, se eles forem percebidos como tediosos, difíceis ou pouco gratificantes, é provável que enfrentem resistência e se tornem difíceis de manter. Ao tornar um hábito atraente, busca-se criar uma experiência positiva em torno dele. Isso pode envolver diversos aspectos, como associar o hábito a recompensas prazerosas, torná-lo visualmente atraente ou incorporar elementos que tornem a prática mais agradável. A ideia é transformar a execução do hábito em algo que a pessoa aguarda com entusiasmo, em vez de uma tarefa árdua. Uma estratégia eficaz para tornar hábitos atraentes é vinculá-los a recompensas imediatas. Se as pessoas puderem associar a prática de um hábito a uma sensação positiva imediata, a probabilidade de adotá-lo e mantê-lo aumenta consideravelmente. Isso cria um ciclo de feedback positivo, onde a execução do hábito é seguida por uma recompensa satisfatória, fortalecendo a associação positiva. A estética também desempenha um papel significativo. Tornar o ambiente ou a experiência visualmente atraente pode influenciar positivamente a percepção de um hábito. Isso pode envolver desde a organização do espaço de trabalho até a criação de rituais visuais que tornem a prática do hábito mais envolvente e agradável. Em resumo, a segunda lei destaca que a adoção e manutenção bem-sucedidas de hábitos estão intrinsecamente ligadas à sua atração. Tornar os hábitos mais agradáveis, associando-os a recompensas e ajustando a estética envolvida, é crucial para criar uma experiência que motive e sustente a prática ao longo do tempo. Essa abordagem reconhece a importância do prazer e da satisfação na formação de hábitos duradouros e positivos. A terceira lei da formação de hábitos, faça-o fácil. A terceira lei da formação de hábitos, faça-o fácil, destaca a importância de simplificar hábitos para torná-los mais fáceis de serem realizados, reconhecendo que a facilidade de execução é crucial para a formação e manutenção de comportamentos regulares. Uma estratégia eficaz para tornar hábitos mais fáceis é reduzir as barreiras iniciais para execução. James Clear sugere que a chave é tornar a entrada no hábito o mais simples possível. Isso pode envolver a criação de um ambiente que favoreça a execução do hábito, eliminando distrações e facilitando a acessibilidade aos recursos necessários.
A utilização da regra dos 2 minutos, mencionada anteriormente no livro, também está alinhada com a terceira lei. Começar um hábito com uma atividade que leve apenas 2 minutos simplifica a ação inicial, superando a resistência inicial à mudança de comportamento. Outra abordagem é incorporar hábitos desejados a atividades já estabelecidas. Associar o novo hábito a uma rotina existente facilita a integração, pois aproveita a estrutura mental já existente para a realização de tarefas diárias. A organização do ambiente também desempenha um papel crucial. Se os elementos necessários para a execução do hábito estiverem prontamente disponíveis e visíveis, a probabilidade de realização aumenta. Por exemplo, se o objetivo é beber mais água, ter uma garrafa de água à vista pode simplificar o processo e incentivá-lo. Outra estratégia é reduzir a fricção associada ao hábito. Isso envolve remover obstáculos que dificultam a realização do comportamento desejado. Quanto mais fácil for a execução do hábito, maior a probabilidade de se tornar uma parte consistente da rotina diária. Em resumo, a terceira lei destaca a importância de simplificar hábitos para torná-los mais fáceis de serem realizados. Ao reduzir as barreiras iniciais, integrar hábitos a rotinas existentes e organizar o ambiente para facilitar a execução, é possível criar condições ideais para o estabelecimento e a sustentação de comportamentos positivos a longo prazo. Simplificar é uma abordagem prática e eficaz para tornar a formação de hábitos um processo mais suave e acessível. Como os pequenos hábitos se tornam notáveis? Como os pequenos hábitos se tornam notáveis, explora o poder transformador dos pequenos hábitos quando acumulados ao longo do tempo. James Clear ressalta que as mudanças significativas não surgem de ações drásticas, mas sim da consistência e persistência em hábitos pequenos e positivos. O autor apresenta a ideia de que, muitas vezes, as pessoas subestimam o impacto dos pequenos hábitos diários devido à sua aparente insignificância. No entanto, é exatamente essa consistência ao longo do tempo que leva a resultados notáveis. A acumulação de pequenas ações diárias cria uma poderosa inércia de progresso. O conceito é exemplificado pela regra do 1%. A ideia é que, ao buscar melhorar apenas 1% a cada dia, as mudanças podem parecer pequenas e quase imperceptíveis no curto prazo, mas, ao longo de semanas, meses e anos, esses pequenos incrementos se traduzem em melhorias significativas. O livro destaca que o segredo está em entender que os pequenos hábitos, quando praticados consistentemente, geram efeitos compostos. Cada ação diária não é isolada, mas sim uma contribuição para um resultado mais amplo. Como resultado, a repetição consistente desses pequenos hábitos cria uma trajetória de crescimento exponencial ao longo do tempo. Esse conceito desafia a mentalidade de resultados instantâneos e destaca a importância de cultivar a paciência e a disciplina. Ao abraçar a filosofia de que o progresso real é uma jornada contínua e incremental, as pessoas podem evitar a desmotivação que muitas vezes ocorre quando os resultados não são imediatos. Em resumo, como os pequenos hábitos se tornam notáveis, destaca o poder dos pequenos passos quando praticados consistentemente. A transformação significativa ocorre não por meio de grandes gestos esporádicos, mas sim da acumulação constante de pequenos hábitos ao longo do tempo. Esse entendimento reforça a ideia de que a paciência e a persistência são elementos-chave na jornada para criar mudanças duradouras e impactantes em nossas vidas. Parte 4. Tornando os hábitos satisfatórios. A quarta lei da formação de hábitos, torna-o satisfatório. Associar recompensas positivas aos hábitos desempenha um papel crucial na criação de uma motivação intrínseca e na torná-los mais atraentes e sustentáveis a longo prazo. Essa abordagem está alinhada com a psicologia comportamental, reconhecendo que os seres humanos são impulsionados por recompensas e buscam experiências que proporcionem satisfação. Quando um hábito é acompanhado por uma recompensa positiva, cria-se uma associação mental entre a ação e uma sensação agradável. Essa conexão reforça a vontade de repetir o comportamento, pois o cérebro associa a execução do hábito a uma experiência prazerosa. Esse ciclo de recompensa cria um impulso intrínseco, tornando o hábito mais atraente e incentivando a consistência na prática. As recompensas não precisam ser extravagantes, podem ser simples, mas devem ser pessoalmente significativas. Isso significa que a recompensa deve ressoar com os valores e desejos individuais, tornando-a mais eficaz em gerar motivação.
Por exemplo, se o hábito for relacionado à prática de exercícios físicos, a recompensa pode ser uma sensação de energia renovada ou a satisfação de alcançar um objetivo pessoal. A associação de recompensas positivas aos hábitos também contribui para a formação de uma identidade ligada a comportamentos saudáveis. Quando as recompensas estão alinhadas com valores pessoais e metas, o hábito deixa de ser apenas uma tarefa a ser cumprida, transformando-se em uma expressão do que é importante para a pessoa. Essa mudança na perspectiva fortalece a conexão emocional com o hábito, tornando-o mais intrinsecamente atraente. Além disso, a introdução de recompensas positivas cria uma experiência mais gratificante e prazerosa em torno do hábito, o que é vital para mantê-lo a longo prazo. A consistência na prática é mais provável quando o ato de realizar o hábito é associado a emoções positivas e recompensadoras. Em resumo, associar recompensas positivas aos hábitos desempenha um papel crucial na criação de uma motivação intrínseca e na torná-los mais atraentes. Essa abordagem não apenas fortalece a ligação emocional com o hábito, mas também contribui para a formação de uma identidade vinculada a comportamentos positivos, promovendo a continuidade e a consistência na prática ao longo do tempo. A influência dos grupos. O ambiente social e os grupos de pessoas ao nosso redor desempenham um papel significativo na formação e manutenção de hábitos. Somos seres inerentemente sociais, e muitos dos nossos comportamentos são moldados e influenciados pelas interações com os outros. Essa influência social pode tanto fortalecer hábitos positivos quanto perpetuar padrões negativos. A conformidade social é um fenômeno psicológico bem conhecido, no qual as pessoas têm a tendência de se ajustar às normas e comportamentos do grupo ao qual pertencem. Isso se reflete na formação de hábitos, pois indivíduos frequentemente adotam comportamentos similares aos daqueles ao seu redor. Se o ambiente social incentiva hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios, é mais provável que os indivíduos sigam esse exemplo. A influência social nos hábitos também pode se manifestar por meio da pressão dos pares. Se um grupo social valoriza determinados comportamentos, como hábitos alimentares saudáveis, os indivíduos dentro desse grupo podem sentir uma pressão positiva para adotar esses hábitos, a fim de se conformar às expectativas do grupo. Além disso, os relacionamentos pessoais têm um impacto considerável nos hábitos. Parceiros, amigos e familiares podem desempenhar papéis ativos na promoção ou na desestabilização de hábitos saudáveis. Se uma pessoa está cercada por indivíduos que valorizam e praticam determinados hábitos positivos, é mais provável que ela seja influenciada positivamente. O suporte social também desempenha um papel crucial na manutenção de hábitos. Quando as pessoas recebem encorajamento, compreensão e apoio de sua rede social ao buscar mudanças de comportamento, isso pode aumentar significativamente a probabilidade de sucesso na adoção e manutenção de hábitos saudáveis. Por outro lado, a influência social negativa pode ocorrer quando há uma prevalência de hábitos prejudiciais em determinado ambiente. Se um grupo social normaliza comportamentos negativos, como o consumo excessivo de álcool, indivíduos nesse ambiente podem enfrentar uma pressão social para adotar esses hábitos, mesmo que contrariem seus próprios valores ou objetivos pessoais. Portanto, a compreensão da dinâmica social é essencial ao abordar a formação de hábitos. Ao criar ambientes sociais que promovem comportamentos positivos, ao buscar apoio em grupos que compartilham objetivos semelhantes e ao cultivar relacionamentos que incentivam hábitos saudáveis, as pessoas podem maximizar a influência positiva do ambiente social em suas vidas. Como um hábito se torna uma identidade. A transformação de hábitos é frequentemente mais duradoura quando ela se torna uma parte integrante da identidade pessoal de um indivíduo. James Clear, autor de Atomic Habits, destaca a importância de internalizar os hábitos, fazendo com que eles se alinhem não apenas com o que uma pessoa faz, mas com quem ela é. Quando um hábito se torna uma expressão da identidade, ele vai além de ser apenas uma tarefa a ser realizada. Torna-se uma declaração sobre os valores, princípios e metas de uma pessoa. Essa mudança na perspectiva é fundamental para a durabilidade dos hábitos, pois as ações são agora impulsionadas por uma identidade incorporada, não apenas por metas externas. A criação de uma identidade associada a hábitos saudáveis é um processo gradual e contínuo. Ela começa com a mudança de foco de metas específicas para sistemas e processos.
Em vez de se concentrar exclusivamente nos resultados, como perder peso ou economizar dinheiro, a atenção é direcionada para os hábitos diários que levam a esses resultados desejados. Ao se engajar consistentemente em comportamentos alinhados com a identidade desejada, os hábitos se tornam uma extensão natural dessa identidade. Isso envolve a integração de hábitos na narrativa pessoal, reconhecendo que a prática consistente desses comportamentos molda a história de quem somos e quem aspiramos ser. Uma abordagem prática para integrar hábitos à identidade é começar a se ver como alguém que já pratica esses comportamentos desejados. Isso implica em adotar uma mentalidade de "eu sou alguém que". Por exemplo, ao invés de dizer "estou tentando me exercitar", a afirmação se torna "eu sou alguém que valoriza a atividade física regular". Essa mudança na linguagem reflete uma mudança mais profunda na autopercepção. A consistência é chave nesse processo. Quanto mais frequentemente os hábitos são praticados, mais firmemente eles se integram à identidade. A repetição contínua desses comportamentos constrói a história contínua de quem somos, reforçando a identidade associada a hábitos específicos. Ao internalizar os hábitos e incorporá-los à identidade, a mudança se torna mais duradoura e autêntica. A prática consistente de comportamentos alinhados com essa identidade fortalece a conexão emocional com os hábitos, transformando a mudança de comportamento de uma tarefa árdua em uma expressão natural de quem somos. Esse processo não apenas sustenta a adoção de hábitos a longo prazo, mas também contribui para o desenvolvimento de uma vida mais significativa e alinhada com os valores pessoais. Epílogo: uma revolução de 1%. A ideia de que o progresso não precisa ser monumental, e que pequenas melhorias consistentes, apenas 1% por dia, podem levar a resultados significativos ao longo do tempo é um princípio central abordado por James Clear em seu livro Atomic Habits. Essa filosofia é encapsulada na regra do 1%, que sugere que fazer pequenas melhorias diárias, mesmo aparentemente insignificantes, pode ter um impacto exponencial ao longo do tempo. A abordagem de 1% por dia se distancia da busca por transformações dramáticas e instantâneas. Ela reconhece que, muitas vezes, as grandes mudanças são difíceis de manter e podem gerar desmotivação quando os resultados não são imediatos. Em vez disso, a ênfase recai sobre a consistência e o progresso incremental. Ao implementar a regra do 1%, as pessoas são encorajadas a se concentrar em melhorar em pequenas margens todos os dias. Essas melhorias modestas podem se manifestar em diversas áreas, desde a formação de hábitos saudáveis até o desenvolvimento de habilidades profissionais. O segredo está em não subestimar o poder cumulativo dessas pequenas mudanças ao longo do tempo. A analogia frequentemente usada é a trajetória de um avião. Se um avião ajusta sua rota em apenas 1%, isso pode parecer insignificante no momento. No entanto, ao longo de uma jornada extensa, essa pequena mudança de direção pode resultar em destinos significativamente diferentes. Essa abordagem também reduz a pressão sobre as pessoas para alcançarem resultados extraordinários imediatamente. A busca constante por melhorias modestas permite que as pessoas se concentrem em processos sustentáveis e duradouros, em vez de dependerem de esforços intensivos de curto prazo. A regra do 1% por dia destaca que a excelência não é alcançada por uma única ação espetacular, mas por uma série de escolhas consistentes e melhorias graduais. Ela ressoa com a ideia de que o progresso real é uma jornada contínua, e não um destino final. Ao internalizar essa mentalidade, as pessoas podem encontrar motivação nas pequenas vitórias diárias e, ao longo do tempo, testemunhar o impacto significativo que o progresso incremental pode ter em suas vidas. Essa abordagem reforça a importância da paciência, consistência e perseverança na busca por mudanças positivas a longo prazo. Este é um resumo geral dos principais conceitos discutidos em cada capítulo do livro Atomic Habits. Cada capítulo oferece insights valiosos sobre como entender, construir e manter hábitos para uma vida mais produtiva e satisfatória. Se você quer saber mais sobre o assunto, você pode ler o livro completo comprando com o menor preço e recebendo na sua casa pela Amazon. Confira o link na descrição para adquirir com desconto. E se você gostou dos insights desse resumo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para mais conteúdo transformador. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!